Bíblia do Obreiro. Então estou trazendo essa Bíblia do Obreiro, uma Bíblia muito boa. E também eu vi pouco conteúdo dessa Bíblia aí no YouTube. Então eu trouxe com ela com mais detalhes para você às vezes estar com curioso. Eu também tive que comprar ela para ver. E já vou logo frisando que é um custo-benefício. Claro que tem Bíblias melhores no mercado, mas essa não deixa de ser uma das boas, tá? É de média para cima. Então, como você pode ver, a capa é um PU muito bem feita. Bíblia do Obreiro, concordâncias, dicionário, auxílios e cerimônias. Aqui tem a pomba, a palavra de Deus, né, o Espírito Santo. Almeida, revista e corrigida, Sociedade Bíblica do Brasil. Também tem a versão da capa amarela, meio laranja, que eu dei uma olhada. Daí a tradução não é Almeida, revista corrigida. É ARA, Almeida, revista e atualizada. Então é outra tradução. Mas não deixa de ser igual a essa, porque é João Ferreira de Almeida. A capa de trás, fiel aos originais. Então ela tem todo esse acabamento, né? Então a capa é muito boa, muito bem feita. Não tem que se queixar nessa parte, né? A Sociedade Bíblica Brasil, ela sempre capricha nos seus materiais, né? Principalmente para você que tá entrando agora no ministério, né? Obreiro, o pastor, né? Aqui, ainda mais nos auxílios que eu vou mostrar mais para frente, que é muito bom, muito completinho. Vocês vão se surpreender com essa Bíblia. Ela é fininha, ó. Ela é fininha, ó. Dá uns 2 dedos meus aqui. É fininha e tal. Mas vale a pena mesmo. Então vamos ver um pouquinho por dentro da Bíblia, né? Pra vocês verem. Então aqui no comecinho aqui, que é eu, né? Então a palavra de Deus, essa palavra aqui, ela tem esse fundo do tipo um trigo, né? Um trigo, como a palavra diz, né? Nós somos os trigos, né? Deus vai vir colher os trigos, né? Então, aqui a capa de rosto, né? Símbolozinho dos fiéis originais. Aqui ela fala um pouquinho, né? Aqui o índice geral, normal como qualquer outra Bíblia. Aqui eu achei muito interessante que tem os índices temáticos, né? Nem todas as Bíblias. Então ela não é uma Bíblia comum, igual aquelas que só tem a palavra de Deus. Ela tem alguma coisa, um auxílio muito a mais, entendeu? Então ela tem o índice temático. Um exemplo aqui, a morte de Débora. Você vai lá em Gênesis 35, 8, 15, abre lá, você já vai ver esse tema, né? Sobre esse assunto. Olha, tem bastante índice temático de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, não é só... É bem completinha, ela tem praticamente umas 10 páginas só de índice temático. Aqui é importante, ó, vou te trazer mais perto aqui para vocês verem. Ó, o prefácio. Ela tá na 4ª edição da revista Almeida Corrigida. Então eu vou deixar aqui mais ou menos, se você quiser tirar um play, né, algum print para você ler depois. Porque daí ela aqui tem aquelas bíblias mais antigas. Por exemplo, lá em Coríntios 13, né, que a palavra de Deus fala sobre a caridade, né? Uma ideia traduzida, essa caridade é por amor. Se não tivesse amor, de nada isso me adiantaria, né? Como diz a palavra de Deus. Então, abrimos aqui na Bíblia mesmo, começa a palavra de Deus. Tem os mapas, né? O mapa tá bem organizadinho aqui. Olha. Tá bem entender, seja, né? Que a gente vai fazendo seminário de teologia aí, essa Bíblia é muito completinha, muito boa. E eu gostei muito dessa letra. Então, como vocês podem ver, se vocês verem uma marcação que eu deixo sempre, essa Bíblia é minha, né? Eu tô usando ela, que eu uso pro meu ministério. Então, Gênesis, então essa letra, como você pode ver perto da caneta, ela é média um pouquinho para mais. Não é a letra gigante, ela é muito boa para leitura. Para você que prega,
Você deixa aqui, você já consegue enxergar de longe o que está escrito aqui, né? Então a tradução dela é muito bom, a fonte dela é muito boa. Por exemplo, aqui, que eu gosto sempre de destacar ali, passar um pouquinho para frente. Por exemplo, em Josué, né, capítulo 1, eu sempre deixo marcadinho, né? Esforce-te, tenha bom ânimo, porque tu farás desse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que te daria. Então somente esforce, tenha bom ânimo, para que tenhas cuidado de fazer conforme toda a lei do meu povo, o meu servo Moisés ordenou. Essa Bíblia é muito completinha. Eu gostei muito dessa Bíblia, gostei da fonte dela. Então agora vamos passar pro Novo Testamento, que vocês vão ver que essa Bíblia aqui é muito linda para você levar pro culto também, vai chamar a atenção. O Novo Testamento, aqui o mapa do Novo Testamento, se vocês quiserem dar uma olhada. Vou apertar uma pausa aí e tal. É muito... Claro, né? Tem Bíblias que aqui é bem colorido ali tudo, mas essa Bíblia não deixa de ser menos que as outras. Aqui começa já o Evangelho de Mateus. O que tem de diferente nessa Bíblia? As palavras de Jesus são todas em vermelho. Como quando eu que estudo bastante o Novo Testamento, sempre vou ter uma marcaçãozinha, né? A oração, Mateus capítulo 6, versículo 9, começa a oração do Pai Nosso. Mateus 7, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, abrir-se-vos-á. É muito bom. Por isso que é bom a gente ter um relacionamento com Deus também, né? Mas às vezes você tá curioso para comprar a Bíblia, né? Eu tô meio quase pregando a palavra de Deus para você, mas você vê que não vai ser um dinheiro jogado fora. Toda. Tá em Atos ali, ó, quando fala, as partes quando eles falam, representa na conversão, principalmente eu abri bem certinho na conversão de Saulo, que Saulo virou Paulo, né? O apóstolo Paulo, o maior pregador do Evangelho no Novo Testamento, né? Que enviou várias cartas, né? Para Efésios, Gálatas, Tessalonicenses e assim por diante, né? Naquela parte de Saulo, por que me persegues? Muito interessante, né? Então, vamos aqui um pouquinho para frente. Agora eu marquei umas coisas muito... Agora é a parte mais interessante. A mais interessante. Isso que vale da Bíblia. Auxílios para o obreiro. Você não vai se arrepender se você comprar essa Bíblia. Eu indico fortemente ela. Você vai ver... Olha, o quanto de conteúdo tem aqui. Numa Bíblia que não é muito cara pelo que ela oferece. Eu já vi as pessoas... poucos vídeos dessa Bíblia e eles não explicam bem certinho o que tem. Eu vou falar um pouquinho, como se fosse um pouquinho de um pente fino aqui para vocês. Auxílios para o obreiro. Aqui tem um índice, então, olha o que ele tem. Cerimônias, concordância bíblica, dicionário bíblico da Almeida, conteúdo da Bíblia, cronologia bíblica, tabela de preços e medidas, guia sinótico dos evangelhos, plano de leitura, leitura para os dias especiais, textos famosos da Bíblia, como encontrar ajuda na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus e os mapas. Olha o quanto de conteúdo tem essa Bíblia. Então eu gostei, eu me apaixonei por essa Bíblia. Às vezes a gente compra uma Bíblia de 200, até 300, eu já vi Bíblia ali, e eu tenho uma Bíblia, eu tenho várias Bíblias na verdade, mas que nem eu gostei dessa porque, olha, é uma Bíblia média, né, porte médio, pra você levar pra igreja, levar pra pregar nas casas, né, quem às vezes tem igreja que faz célula, né, é muito bom. Então vou mostrar um pouquinho o que tem sobre os guias de cerimônias e cultos especiais. Ó, vamos para frente aqui. Aqui é muito interessante que fala sobre o perfil bíblico do obreiro. Ó, se você quiser puxar lá na tua Bíblia, tá em Mateus 23, 1 e 2. Também tá em Timóteo 3, 1 e 13. Timóteo 5, 17. Ó, um exemplo ó, do obreiro. Timóteo 5, 17, que é pequenininho, né? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por
dignos que duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, essa Bíblia ensina muito, tem muito conteúdo, ó, só no perfil bíblico do obreiro. Ó, a gente vai aqui agora, a dedicação do terreno a um futuro templo. Digamos, vai abrir uma nova igreja. Ah, uma igreja tal. Vai consagrar aquele terreno para a obra de Deus, né? Tem toda uma cerimônia bem certinha para fazer conforme a palavra de Deus, conforme a liderança bíblica, né? Não é uma liderança homem, mas sim uma liderança bíblica, né? O que por base bíblica, né? Aqui, ó, a dedicação a um templo. Essa aqui já é outra, uma dedicação a um templo. Ó, instalação de um ministro do evangelho. Por exemplo, tá trocando de pastor, o pastor que estava na tua igreja vai para outra região e vem outro. Então, é uma consagração, né? Ó, a instalação de um obreiro. O obreiro sempre é considerado como se fosse o pastor auxiliar do pastor presidente, né? Então, a consagração dele é bem cheia de conteúdos, né? Ó, a despedida de um ministro e obreiro missionário, quando ele vai para fazer missões. É muito legal, essa Bíblia ó, tem tudo, o comissionário de um missionário. Então, olha aqui, ó, o pastor não precisa nem preparar uma palavra, a palavra já está pronta na Bíblia. A Santa Ceia, as palavras, a liturgia, o dirigente, a igreja, a distribuição da Santa Ceia, a oração, a bênção. Então, é bem... Essa Bíblia está bem completinha, está bem redondinha, como quem diz. Então eu indico fortemente, se você quer, tá procurando uma Bíblia de porte pequeno, completinha. Ó, a apresentação e a dedicação de criança, olha, é muito legal. Tá bem certinho. Então tem. Então hoje tá mumuzinho, ó. Olha aqui, gente. Batismo. Batismo. Bem certinho, toda a cerimônia, as palavras. Claro que a gente não vai precisar pregar tudo isso aqui, a gente pega por base tudo isso aí, né? Pega por base. Ó, um dia de aniversário, se você vai, se for convidado. Ah, você é pastor, foi convidado lá pra fazer um aniversário, você tá meio sem ideia na palavra, você pega, ó, tem várias referências aqui para você pregar na hora. É muito, ó, na hora da bênção. Olha a coisa, ó, casamento. A entrada padrinho, assim, né? Bem certinho, sabe? Então, tudo lá, quando fala em Efésios 3,14, que fala que Cristo deu a vida, que é para o marido amar a esposa, como Cristo deu a vida por ela. Então, é muito interessante. Aniversário de casamento, bodas. Aqui também tem, claro, né? Aqui, digamos, né, o sepultamento, né? Um funeral, você também tem que ter uma base. Porque isso é triste, né? É triste para um pastor, para um obreiro ter que fazer uma cerimônia dessa, né? Nenhum pastor ou obreiro ou qualquer pessoa que é responsável pela liderança de uma igreja é triste fazer isso, né? Ninguém gosta. Mas é bom que a gente tenha capacitação e saber o que falar numa hora dessa, né? A Páscoa, a ressurreição de Jesus. Claro, também tem o Dia das Mães, o Dia do Pastor. Ó, 10 de junho. Ó, 10 de junho, pessoal. Dia do Pastor. Não esqueça, viu? Dia dos Pais. Dia da Independência. Ó, o Dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro. Dia da Ação de Graças. Último domingo de novembro. Então é muito interessante. É muito interessante. Estou mostrando muito. Ó, Natal, dia 25. Vai ter um culto, né? Uma preparação. Uma liturgia para o culto de Natal. Ó, a concordância bíblica. Isso aqui é muito interessante. Que às vezes a gente vê uma palavra, alguma coisa assim, tá, mas eu não estou entendendo que você vai na concordância abandonar. Lá em Jeremias, abandonei a minha herança. E você vai entender o contexto. Você vai ler outros coisas, você vai ver o que o autor tá falando. Concordância tem bastante, ó, é mais de 100 páginas, ó, acho que. Vamos passar um pouquinho mais para frente.
Eu deixei marcado aqui, daí da concordância começa, que é muito importante, achei muito legal isso, que eu tenho umas outras bíblias de estudo, mas não tem isso. Essa aqui é a minha única bíblia que tem, que é o dicionário da Bíblia de Almeida. É o dicionário da Bíblia de Almeida, da tradução da Bíblia, entendeu? Claro que se você pesquisar num outro dicionário, a palavra lá, Abirão, vai estar praticamente, porque eles pegam por base lá do dicionário da língua portuguesa, claro. Mas aqui é bem relacionado à Bíblia, né? Pra gente não se perder, pra gente não perder o foco ali, o que quer dizer, o contexto mesmo que a palavra de Deus quer nos falar. Então aqui tem o dicionário, tem tudo, daí tem esse dicionário aqui, ó, tem imagens aqui, ó, aqui aquela caixinha, né? A palavra de lá em Antigo Testamento falava que é para colocar a palavra de Deus na nossa fronte, né? Claro que agora, né, a gente lê a palavra e decora ela, né? Então, era um costume na época, né? Não é que nós estamos fazendo errado hoje. Olha aqui, quando as pessoas trabalhavam naquela época, né? Ó, por exemplo aqui, ó. José, filho de Jacó e Raquel, foi vendido ao Egito pelos seus irmãos, lá em Gênesis 37, onde após uma série de dificuldades se tornou ministro do faraó. Salvou os próprios irmãos do pai da fome, trazendo para Gósen, do Egito, e foram levados a Siquém, marido de Maria, mãe de José, descendente de Davi. Então ela explica bem certinho e acrescenta o contexto em outras partes da Bíblia para você. É massa que você vai estudar e comparar a palavra, você ajuda a decorar até outros lados, né? Outras partes da Bíblia. Ó, que nem aqui, ó, um leão, né? Cara, é difícil quem não vai saber quem é um leão, né? Mas um leopardo, né? Mas tá aqui representando que um lagarto ali, né? Aqui esse lagarto que tem até aqueles camaleão, né? Que muda de cor, tudo. Então, daí eu marquei mais uma outra parte que, claro, que tem muito mais conteúdo. Eu passei aqui, mas eu já, com certeza, tá sendo um conteúdo muito mais completinho que eu já vi no YouTube, comparando. Então, eu tô encerrando essa parte. Então, a cronologia bíblica. Esse aqui é muito interessante. Ó, se você gosta de estudar a Bíblia, aprenda sobre a cronologia. Olha aqui, tá bem certinho ali, ó. No princípio, Adão, Caim, ó, a pré-história. Depois o nascimento de Abraão, 2160 antes de Cristo. Ali, ó, tem uma linha completa aqui, lá quando começa o reino dividido dos seus profetas, lá no ano 950 antes de Cristo. Então, olha, tá bem certinho a cronologia. Essa é a cronologia da Bíblia, entendeu? É muito interessante. Depois, quando... Ó, número 3, cronologia do Novo Testamento. Termina aqui, ó, o Antigo ali, lá em Malaquias. Já vamos entrando aqui no período ó, dos governantes do rei de Judá, no período dos apóstolos. E vai indo, ó, se você gosta de estudar, tá bem certinho, ó. Olha lá no 62 depois de Cristo, ó, Paulo na prisão em Roma, libertação das atividades de Paulo, morte de Pedro, Roma, ó, tá bem certinho, ó, o ano ali, ó. E temos, né, uma parte aqui de uma tabela, que é muito legal, quem gosta de prestar atenção nessas partes, ó. Tabela de preços e moedas e medidas. É muito interessante isso aqui também. Se você saber o preço de um denário, de um talento, de uma dracma, né, uma dracma perdida, o couro, tem vários tipos de moedas aqui, né, que podemos usar lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Muito legal. Guia sinótico do Evangelhos, né? E tem, nossa, um prefácio aqui, ó, a introdução, o nascimento de João Batista. É como se fosse uma linha do tempo também, ó. Como se fosse cronologia, ó. Preparação. E vem todo o ano, ali as datas dos dias, o que demorou, o que não demorou, o Sermão do Monte, ó. Então, essa Bíblia tá muito redondinha. Tem muito mais. Vou passar um pouquinho pra frente aqui, ó.
que o vídeo que já tá ficando bem longo. Só pra vocês verem. Ó, essa parte aqui que é muito legal, ó. Textos famosos da Bíblia. Ó, a tentação de Jesus, o batismo de Jesus, Mateus 3, ou Marcos 1, ou Lucas 3. Então é muito completinho. E aqui, ó, como encontrar ajuda na Bíblia. Se você tá, ó, ao perder o emprego, Jeremias 29:10. Por exemplo, como ser um líder, Isaías 11, 1 ao 9, 1 Timóteo 3, 1 ao 7. Tá muito completinho. E aqui agora, claro que mais que para trás tinha um resumo de cada livro da Bíblia, né? Desde o Gênesis a Malaquias, de Mateus, Apocalipse. Tinha um mini resuminho ali, então eu tô adiantando, né? Para não demorar tanto. Daqui tem, olha, os mapas, né? O reino de Israel e de Judá, o relevo de Palestina. Então, a Bíblia tá... Eles acertaram muito nessa palavra de Deus aqui. Eu recomendo. E sem falar, né? Que ela é 2 marcadores aqui, ó. Por exemplo, você marca uma palavra para abrir tua pregação. E a outra, que é onde está marcado o tema central da sua pregação. Então, o conteúdo foi esse. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa Bíblia. É uma Bíblia que eu recomendo mesmo de coração. É a Bíblia que eu uso, que eu levo para o meu emprego também na minha mochila. Eu vou para a igreja com ela. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Até logo.